Eu quero convidá-lo a fazer leitura da Palavra de Deus para uma meditação na tarde de hoje, que está no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, profeta messiânico, ele escreve as suas mensagens que Deus direciona a Israel, e eu quero, com autorização do Espírito Santo, obter esta palavra e aplicar como se o Espírito de Deus, o próprio Cristo, está falando conosco. A expressão aqui do texto 44 de Isaías é o Senhor se mostrando, falando para Israel sobre a sua autoridade, onisciência, o único Deus. O Senhor é o único Deus. Não existe outra, você não tem a quem recorrer que possa respondê-lo. Só há um Deus, e esse Deus é o nosso Deus, o invisível, aquele que não vemos, mas sentimos a sua presença. Ainda que os homens, alguns que se dizem ateus, não creem. Eu lembro de um fato, e isso histórico, até muitos pregadores já expressaram aquele acontecimento do crente na sala de aula com um professor ateu, na faculdade. Sempre vai ter as pessoas que não creem em Deus e querem tentar incutir na cabeça dos outros que Deus não existe. E um professor na sala de aula começou um certo dia, até para rebater e dizer: eu vou acabar com essa história de cristianismo, de crente, vou desafiar os crentes que acreditam que há Deus. E vai para a faculdade, chega lá e começa a sua aula e diz: hoje nós vamos falar sobre Deus. E já começo antecipadamente dizendo que Deus não existe, Deus não é real. E se tiver alguém que queira me desafiar, que se apresente. E para a tristeza daquele professor, tinha um crente dentro da sala de aula, mas um crente mesmo fervoroso. Eu acho que o Márcio já conhece essa história, né, Márcio? E aquele professor disse: você crê que Deus existe? E aquele moço, com uma voz forte, disse: professor, não somente creio, como falei com ele hoje antes de vir para a escola, e ele falou comigo, eu creio que Deus existe, é real e poderoso. E aquele professor disse: hoje eu vou te desafiar então. Se você crê que esse Deus existe, eu trouxe aqui um ovo, eu vou colocar este ovo em cima aqui da mesa, este ovo vai rolar, vai cair no chão. Se você diz que esse Deus existe, então esse ovo vai rolar da mesa, vai cair no chão e não vai quebrar. Porque se ele cair no chão e quebrar, o teu Deus não existe, e você vai passar vergonha aqui, diante da minha colocação que eu não acredito em Deus. E aquele aluno, aquele jovem cheio de Deus, ele diz: professor, eu topo o desafio, mas antes de você deixar esse ovo em cima da mesa rolar, deixa eu fazer uma oração ao meu Deus. Disse o professor: pode fazer, não acredito mesmo. Você vai passar vergonha, o ovo vai rolar, vai quebrar e você vai passar vergonha. E aquele aluno então se levantou no meio da classe com a autoridade de Deus e orou uma oração muito simples. Ele abriu a sua boca e disse: Deus, tanto é verdade que o Senhor existe, que hoje eu falei com o Senhor e o Senhor já falou comigo. Eu estou aqui nessa classe de aula, esse professor aí que não crê que o Senhor existe, está com esse desafio.
Eu topei o desafio, creio que o Senhor existe e que esse ovo vai rolar na mesa, vai cair no chão e não vai quebrar. O Senhor vai segurar este ovo. Agora eu te peço uma coisa, Deus. Se o ovo rolar na mesa, cair no chão e não quebrar, mostrando que o Senhor é poderoso, que o Senhor é vivo, que o Senhor é real, eu quero te pedir uma coisa. Aí o Senhor mata esse professor então. Mata ele para o Senhor. Aí quando ele falou que era para Deus matar o professor, eu falei, não, esse negócio não está no contrato aqui. O negócio aqui é para... Não, professor, o senhor não acredita que Deus existe? Então não fica com medo, ele não vai te matar, você está dizendo que ele não existe. Não, esse negócio aí de mata o professor não está no contrato. Vamos parar por aqui. E o professor abriu a gaveta, guardou o ovo, e o crente disse, o professor, solta o ovo aí na mesa, pastor, solta. O professor, solta o ovo, ele vai rolar. Não, tá esse negócio aí de matar, de morrer, mas o senhor não acredita que Deus existe? Resultado, aquele professor teve que mudar de faculdade, mudar de escola, porque aonde passava os alunos perguntavam para ele, ei professor, onde é que foi parar o ovo lá? O senhor não soltou o ovo. Deus existe, Deus é fiel, prova disso. Ele está conosco agora, aonde você estiver, viu? Deus existe e é poderoso. Capítulo 44 de Isaías diz assim a Bíblia: o Senhor Deus diz, escute Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador, e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu povo, meu servo, não fique com medo, pois eu amo e eu escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuva no deserto, e com que em terra seca corram rios. Assim também derramaria o meu espírito sobre os seus descendentes, e lhe daria as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Muitos se juntarão ao povo de Deus um dia assim. Eu sou o Senhor. Outro dirá, o meu nome é Jacó. Outro ainda escreverá na sua mão, eu pertenço ao Senhor. E ainda outro usará Israel como sobrenome. Versículo 6. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz, eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Haverá outros que seja igual a mim? Pois quem venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isto é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Glória a Deus. Israel, que passou o tempo no deserto para ser curado, para Jesus libertar, para Deus libertar Israel da escravidão e da idolatria. Deus que conduziu Israel, Deus que escolheu esta nação maravilhosa para ser peculiaridade de Deus.
Mas quando Jesus veio à terra, e a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, ou o rejeitaram. E aí a Bíblia diz: e todos aqueles que se achegar a ele, de maneira nenhuma o lançará fora. Todo aquele que aceitar o fará filho de Deus. A partir deste momento nós somos incluídos nesses escolhidos de Deus. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, ele passa a ser um escolhido de Deus para herdar a vida eterna e estar com o Senhor para sempre. O que nós mais ansiamos como anunciante da palavra de Deus, irmãos, e o meu coração isso acontece, ele arde pela possibilidade de você ouvir hoje a voz de Deus, e que bom que você está ligado conosco, que bom que você sintonizou o teu rádio na tarde de hoje, e mais uma programação Voz Missionária. Quem sabe você se pergunta, por que eu liguei esse rádio? Por que eu sintonizei esta programação? É porque o Espírito Santo já marcou para você ouvir a voz de Deus na tarde de hoje. A voz de Deus, ela é poderosa. A voz de Deus faz tremer o deserto. A voz de Deus despede chama de fogo. É um fogo abrasador, a palavra de Deus, a voz de Deus. Meu coração, ele tem grande expectativa de Deus. E Ele pode se manifestar em nós nesta tarde maravilhosa. E quando Deus age, ninguém pode deter a sua ação. Eu não tenho ideia quem é você, não sei aonde você está nos ouvindo, não sei em que situação se encontra a sua vida, seu âmago da alma. Eu não sei o que se passa ao seu redor, a sua existência. Mas desta tarde o Espírito Santo está falando. Quando Deus quer agir, ninguém pode deter a sua mão. Você lembra o que aconteceu no Egito? Faraó, com o coração endurecido, tentou segurar Israel na terra da escravidão, mas Deus estava agindo e Ele se mostrou todo poderoso e disse: nesta terra não ficará o meu povo. E Deus arrancou Israel da terra da escravidão, conduziu pelo meio do deserto, mostrando o seu poder, os seus cuidados, a sua autoridade. E nesta tarde eu já quero liberar, em nome de Jesus, uma palavra para você. Deus está te arrancando dessa situação de adversidade para demonstrar para você que quando Deus quer agir, não tem inferno que venha segurá-lo, detê-lo. A mão de Deus é poderosa para te arrancar dessa situação e te colocar no lugar que Deus já determinou como lugar de você cantar o hino da vitória. Eu quero te dizer que talvez não seja fácil, não será fácil, não vai ser fácil. Vai ter deserto na frente, vai ter sol causticante, vai ter frio da noite, vai ter mar à sua frente, carpelosos que procurará impedir a tua chegada do outro lado. Mas o mesmo Deus que soprou as águas do Mar Vermelho, Israel passou a pés enxutos do outro lado. Deus já está te dizendo: prepara o hino, o cântico de louvor e adoração a Deus, porque Ele vai te colocar do outro lado cantando o hino da vitória. Se tão somente você obedecer à voz de Deus, se tão somente você persistir em servir a Deus, Ele se compromete em te dar vitória. Não desista, você não pode desistir.
Você não pode duvidar, como a Bíblia diz que quem duvida é semelhante às ondas do mar. Vão para um lado, vão para o outro e não tem firmeza. Mas quem tem fé, acredita no Deus que está servindo, a Bíblia vai estar bem expressa e vai dar segurança, porque quando Deus age, ninguém pode deter a sua mão. Nós chegamos em mais um programa Voz Missionária e o meu coração anseia ardentemente que a palavra de Deus seja um bastão profético na sua mão, assim como era na mão de Eliseu, profeta. Você sabe que Deus tem as suas formas de agir, e Ele está nessa tarde falando ao meu e seu coração. Tudo isso, meus queridos, a fim de que aquele que hoje, alguns que dormem até mesmo o sono da morte, possam despertar, porque a Bíblia diz que quando Eliseu foi lá para a filha da sunamita, aquele menino estava já sem vida. O Geazi leva o bastão de Eliseu, toca no menino, não acontece, mas Eliseu vem, e quando chega, a presença de Deus toma conta do ambiente. Deus está tomando conta deste ambiente da sua vida. Deus vai despertar aquilo que parecia estar morto. Tem muitos sonhos e projetos que já na ótica que você está visualizando, são sonhos, projetos que já morreram, mas Deus, quando chega, a sua promessa não cai por terra. A promessa de Deus, ela permanece. Ele vai dar vida a esse sonho, Ele vai dar vida a esse projeto. José tinha sonhos, e olha onde José foi parar. Há momentos que às vezes a gente passa, talvez, o que passou na mente de José. Primeiro, quando estava lá naquela cova, talvez passou na sua mente que não vai cumprir os sonhos. Quando foi vendido para o Egito, piorou. Não vai ter sonhos concretizados aqui. Estou longe da minha terra. É para mim ser senhor dos meus irmãos, e agora estou longe, abandonado, distante. E quando vai para a prisão, piorou ainda. Mas é o Deus que realiza sonho. Há um Deus que não passa batido aquilo que Ele prometeu. Deus vai ressuscitar esse sonho no seu coração, que até mesmo disseram para você: não vai ter jeito, cala a tua boca, não fala mais nisso, não pensa mais nisso, viva a tua vida, esqueça aquilo que te prometeu. Mas se foi Deus quem prometeu, Ele ressuscita e faz viver a realidade, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. O Senhor Jesus ressuscita sonhos, o Senhor Jesus Cristo ressuscita projetos. Então receba nesta tarde o Deus de Israel operando em sua vida. Meu profundo desejo, meus queridos ouvintes, irmãos, é que não seja apenas um eco, mas uma voz direcionada pelo Espírito Santo tocando o seu coração. Que os céus se rasguem, que Deus desça sobre a sua vida, que Ele inflame o seu coração como um fogo inflama os gravetos, e acenda-se essa chama esperançosa. Oh, glória a Deus. Nós vamos nesta tarde prosseguindo, dizendo para você: o despertamento espiritual de um crente, de uma igreja, é uma promessa de Deus. É uma promessa segura que Deus fez para a sua igreja. E se Deus prometeu, Ele não é homem para mentir. Ele vela pela sua palavra e Ele cumpre ao seu tempo, não é no nosso tempo. Aí você precisa ter outra percepção, entender que às vezes nós queremos acelerar. Hoje em dia nós estamos vivendo uma época do forno micro-ondas.
As pessoas querem todas as coisas rápidas, que Deus realize, que aconteça isso. Se Deus falou hoje, amanhã já quer que as coisas... Não, calma. Há um tempo de Deus, mas que Deus vai cumprir, vai. Nada pode impedir o agir de Deus. Você vai ver na história, vai ver que o Sinédrio quis impedir a igreja de crescer, ameaçou, prendeu, açoitou, mas a igreja de Deus cresceu explosivamente. Lá na nossa igreja dos primórdios, vai ver isso acontecer. A história diz, em 1553 a 1558, lá na Inglaterra, Maria Tudor quis acabar com a igreja na Inglaterra, mas a igreja espalhou, e depois dela surgiram os puritanos, sempre se levantando alguns, tentando parar a marcha da igreja, esfriar a igreja. Mas a igreja que é Cristo, que é de Cristo, que está lá, abalizada na promessa de Jesus, dizendo para Pedro: tu és uma fagulha de pedra, mas eu sou a rocha inabalável, e a igreja que está firmada em mim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pedro. É promessa abundante de Deus. Deus pode se manifestar poderosamente ainda hoje. Deus não mudou a sua essência por causa do tempo. Deus não perdeu a sua autoridade com as criações, os movimentos. Não, Deus não mudou. A igreja primitiva foi fundada no Pentecoste, na glória e no poder de Deus. Depois veio os neopentecostais tentando até trazer algumas inovações. Hoje alguns estão dizendo a igreja não é mais a mesma, mas eu estou aqui para te dizer que Deus não mudou. O mesmo Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecoste está sempre conosco. Ele pode ser derramado outras vezes, e de uma forma poderosa e abundante. Que o profeta Isaías, no seu livro 64, e o verso 1 diz que os céus podem fender. Ezequiel 47 diz que as águas podem subir dos artelhos aos joelhos, aos lombos, até tornar-se um grande rio caudaloso. E você precisa nesta tarde mergulhar nessas águas. Entre nas águas do Espírito sem medo, se envolva. Ele está interessado em renovar a sua vida. No ano de 1841, aos 41 anos, morria grande pregador Ed Moody. Deixava Betsy aos 36 anos de idade, com 7 filhos, abaixo de 13 anos, e grávida de 8 meses do 8º filho. Eram gêmeos. O 5º filho saiu da roça para Boston. Ao ser convertido, foi para Chicago, em Nova York. Foi invadido pelo Espírito Santo de tal forma, e certa feita ouviu de Henry Wesley: o mundo está para ver o que Deus pode fazer por meio de um homem totalmente entregue a Ele. Deus precisa de um homem. Você não tem ideia o que Deus pode fazer com a sua vida. Deus pode te levantar. Deus pode te levar aos 4 cantos da terra com autoridade e poder. Ainda mais hoje com a tecnologia, ainda mais hoje com a rapidez, até mesmo de locomoção, como aviões, trens, veículos.
Deus pode te levar, Deus pode fazer com o homem. E esta palavra que Henry Varley, ele liberou, pode acontecer hoje com você. O mundo está para ver o que Deus pode fazer com e por meio de um homem, aleluia, totalmente entregue a Ele, oh glória. Deixa Deus usar a sua vida. O despertamento espiritual da igreja é uma necessidade vital para os nossos dias. E precisamos entender isso. Primeiro porque a água é absolutamente necessária à vida, assim também é necessário o crente ser avivado. Você sabe que no mundo agrícola pode ter a melhor terra, pode ter a melhor semente, pode ter os melhores insumos, a melhor tecnologia, mas sem água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Se nós formos fazer uma busca, nós vamos perceber o sertão da Bahia sem água. Cavam-se poços de 30 metros. São os maiores produtores de sebo e cenoura. Lá no deserto do Sinai, onde passamos, onde tem água toda a terra é terra boa. Aonde tem água, a terra, por mais que ao redor seja ressecada, torna-se uma terra verdejante. O coração pode estar seco, mas se tem água do Espírito Santo, esse coração vai florescer. Deus pode fazer a vara seca de Arão florescer. Lá em João capítulo 7, 38, fala de rios de águas vivas fluindo do nosso interior. Essas águas têm uma fonte, e esta fonte é inesgotável, chamada Jesus. Você lembra quando Jesus se encontrou com a samaritana, lá à beira do poço de Jacó? Jesus pede para ela água para saciar a sede do corpo físico, mas oferece para ela uma fonte de água que brota para a vida eterna. O despertamento da igreja também se compara. Como a água é absolutamente necessária para limpar e purificar, assim também o crente precisa ser avivado para ser limpado, para ser purificado. O maior obstáculo ao reavivamento da igreja é o nosso pecado. E a Bíblia vai mais dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estávamos condenados à perdição eterna. Mas quem é que veio? Jesus. Deus diz: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Deus tem uma exigência para que haja milagres na nossa vida, para que haja avivamento em nossas vidas, para que haja mover de Deus na nossa história. Ele está dizendo: purifica hoje, santifica hoje, amanhã será uma outra história, amanhã vocês vão ver o que eu vou agir no meio de vós. Deus ordena ao seu povo, que se chama pelo seu nome. Você lembra lá escrito em 2 Crônicas capítulo 7, 14, uma leitura fantástica? Ele pede ao seu povo que se humilhe, que ore, que busque a sua face. Arrependam-se dos seus pecados, dos seus maus caminhos. E quando isso acontece, oh glória, oh maravilha de Deus, quando isso acontece, Deus ouve dos céus, perdoa os pecados e sara a terra.
Deus está fazendo a mesma proposta para conosco todos os dias. Quer ser próspero? Quer ser abençoado? Quer ver a terra produzir, a terra ser fértil? Busque ao Senhor, chame pelo seu nome, se humilhe na presença dEle, continue orando, busque a sua face e arrependa dos pecados. Não existe outra forma mágica. Não adianta você fazer beicinho, querer dizer eu sou o queridinho do papai. Se não tiver arrependimento, meu irmão, não tem negócio. Muitas pessoas colocando na cabeça, não, você é intocável, você é o queridinho do papai, pode viver a tua vidinha assim desse jeito, que não tem negócio com Deus. Ou se arrepende, ou se humilha, ou busca a presença de Deus. Esse negócio de micro-ondas, colocar ali, e dali 5 minutinhos já está com a benção na mão, irmão, não tem negócio com Deus não. Se Deus, para que uma resposta que Deus deu na hora, para o seu servo amado, chamado Daniel, a resposta durou 21 dias para chegar até ele, queridos. Que diremos nós? Você vai parar por quê? Vai fazer aí beicinho para Deus? Se Deus não me responder, eu vou desviar. Se Deus não falar comigo, eu vou sair da igreja. O que é isso? Perseveram na presença. Já pensou se Jesus desistisse, como você pensa em desistir da jornada? Jesus passou o que passou, foi fiel até a morte, morte de cruz, não abriu mão do seu propósito, e você vai abrir mão do seu propósito por esta lutinha que está passando? Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não sei, mas não se compara o que Cristo passou, não se compara o que os discípulos passaram, não nos comparam com a igreja primitiva, com as fornalhas, não se compara com a chama das fogueiras aonde queimavam os cristãos, não se compara com as arenas aonde levavam os cristãos para serem despedaçados pelas feras. Você vai fazer beicinho agora? Você vai querer fazer negócio com Deus? Se Deus não der, você não vai servir mais Ele? A perca é sua. Quer ser abençoado? Segundo Crônicas 7,14, continua sendo uma exigência. Não existe negócio. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tanto para Israel como para nós, igreja de hoje, continua sendo exigência. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e arrepender-se dos seus maus caminhos, então, se você fizer isso, pode ter certeza que os ouvidos do Senhor vão estar atentos às suas orações. Ele vai ouvir, Ele vai olhar, vai direcionar a sua face, a sua mão vai estar estendida, vai perdoar os pecados. Que é extraordinário, irmão. Não existe outro na humanidade, na história, que tenha poder para perdoar pecado a não ser Jesus. Deus perdoa pecado aos que se humilham aos seus pés, aos que se colocam na presença de Deus, aos que se envolvem com Cristo pelo sofrimento vicário da cruz. Sabe o que pode impedir o crente de ser avivado? O pecado da omissão. Muitos crentes omissos, aquilo que Deus determina. Se Deus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho, por que você vai estar omitindo isso? Vai ficar só para você? Não vai fazer nada pelo reino? Não vai fazer nada, nem orar, nem contribuir, nada? A omissão é um pecado diante de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer e não faz, comete pecado. O pecado do conformismo, da conformação. Estão sempre satisfeitos, não choram pelos seus pecados. Crentes que amam o mundo, estão em parceria com o mundo. Mas Deus está dizendo, olha,
Os que se constituem amigo do mundo se tornam inimigos de Deus. E os que são amigos de Deus não se conformam com este mundo e são inimigos do mundo. Mas tem muitos crentes que não têm prazer nas coisas que há em Deus. Já não buscam mais as coisas do céu. Já se apaixonaram por este mundo. Mas tem nesta tarde crentes que não têm prazer nas coisas que há no mundo. E aí Paulo diz aos romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Oh, glória a Deus. Que mais, pastor, que traz essa frieza espiritual? O pecado da impureza. Quantos deslizes, quantos fracassos, quantas quedas, quantos escândalos por aí afora. E a resposta é sempre: eu sou fraco, eu sou fraco, como a galinha da Angola, sempre fraco. Não busca a força de Deus para vencer, para dizer não para o pecado. Continuam nas suas imundícias, frios espiritual, sem condição de buscar a presença de Deus. O pecado da mágoa, tem muita gente com este pecado no coração, dentro das igrejas, irmão. Quantas pessoas perdendo tempo dentro das igrejas, com o coração cheio de mágoa, não tem liberalidade para perdoar, ficam arrastando anos e anos, uma mágoa ardente, uma mágoa amarga dentro de si. Mas hoje é dia de Jesus transformar essas águas amargas em águas doces. Lá no poço de Mara, Deus falou a Moisés: corta aí uns ramos, uns pedaços de madeira, joga dentro dessas águas. As águas amargas de Mara vão se tornar doce, para que possam saciar a vossa sede. Há muitas feridas abertas, e tem muitas pessoas que não querem que essas feridas se fecham, ficam alimentando essas feridas, sempre reclamando, sempre murmurando, sempre falando mal dos seus irmãos, sempre falando mal dos seus pastores, dos seus obreiros, sempre falando mal da igreja. Mágoas que estão sendo alimentadas nos corações, mas o Espírito Santo está disposto a queimar todo este mal. Quantos corações entupidos de mágoa, mas Jesus arranca, Jesus faz uma cirurgia nesses corações. É só você liberar Ele, libera o Espírito Santo para arrancar essas mágoas de dentro do seu coração. Querido, eu te falo nessa tarde, o pecado deixa a igreja vazia, o pecado deixa a igreja fraca. O reavivamento vem quando choramos pelo pecado, quando sentimos tristeza segundo Deus, quando contemplamos a santidade de Deus. Isaías capítulo 6 viu a santidade de Deus e a sua vida foi transformada. Pedro, quando o galo cantou, ele viu as suas misérias e ele disse: eu me arrependo dos meus pecados e me entrego sem reserva ao Senhor Jesus. Paulo, no caminho de Damasco, teve um encontro com Cristo. Ele foi transformado por aquela voz que ecoou dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa para ti é recalcitrar contra os meus aguilhões. Aí ele reconheceu e disse: quem és tu, Senhor? Quem és tu? E a voz do alto ecoa para Saulo dizendo: eu sou Jesus o Nazareno. Oh, glória! Essa voz está ecoando ao seu coração. Você está disposto a sair desta base de frieza espiritual e deixar a chama do Espírito Santo acender?
As águas, queridos, ela é absolutamente necessária para refrescar e revitalizar a vida. Não ganha uma alma para Jesus, não evangeliza. São como figueira murchas, só folhas, não tem frutos. Mas nós precisamos do orvalho do céu. O orvalho cai sem alarde, sem barulho. Tem muita gente que acha que avivamento é aquele barulho, e eu fico preocupado com isso, Jesus. Muita gente achando, não, aquela igreja lá agora está avivada. Olha com o barulho, você passa lá, é gente correndo para todo lado, é um negócio. O orvalho cai mansamente, vai calando na terra, vai umedecendo. O orvalho cai à noite. O orvalho traz restauração. O orvalho vem do céu, oh glória. O orvalho vem do céu. O orvalho é abundante. Ninguém pode deter o orvalho. Oh glória. É assim que o Espírito Santo quer trabalhar nas nossas vidas. A água é absolutamente necessária para matar a sede. Quanta gente dentro das nossas igrejas, água tem à vontade, mas estão morrendo de sede, não tem mais prazer na palavra. Sem uma vida plena do Espírito Santo, nosso coração fica vazio, insatisfeito. Podemos ter projeção, influência, conhecimento, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, é vazio. Quando o missionário presbiteriano John Wesley, o John Wheeler, estava abordando do navio para ir para a Índia, ele recebeu um telegrama e veio da seguinte forma: você está cheio do Espírito Santo? Você não sabe o que vai enfrentar lá na frente, mas você está cheio do Espírito Santo? Duas pessoas disseram a Moody que estava orando por ele para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Mulheres que clamavam a Deus, dizendo: Deus, enche Moody com o Espírito Santo para que ele seja uma bomba atômica da tua palavra, cheio do teu poder. Eu oro nesta tarde que o Espírito Santo venha encher a sua vida. E vamos chegando aqui para encerrar a mensagem. O texto ali é muito rico em aplicações. E eu quero falar aqui sobre só o despertamento da igreja virá quando a igreja tiver sede de Deus. Igreja ter sede de Deus. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje são igrejas tendo sede de homens. Homens. E é fácil de entender isso. Quantas pessoas que quando ouvem o nome de um homem que vai estar presente, se abarrotam de gente. Superlotam de pessoas, porque vão atrás do homem. Mas a igreja, o despertamento da igreja virá quando a igreja tiver sede de Deus. Quando você, meu irmão, você, minha irmã, sair da tua casa com a tua alma ardendo de desejo de ouvir Deus. Domingo eu fiz algo inédito ali na congregação de pastoreio, culto de Santa Ceia, igreja estava lotada. Na hora da oração de início, de joelho, daqui a pouco o Espírito Santo me incomodou no coração e disse: levanta, vai ao microfone, olha como está a igreja. A maioria sentado, batendo conversa fiada com os outros. Eu disse: em nome de Jesus, irmãos, vocês vieram para servir a Deus, para adorar a Deus. Deus não está aceitando culto de crente aqui.
Você não está no cinema, você não está na praça pública, você não está num lugar qualquer, você está na presença do Rei dos Reis, e diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobra, e toda língua confessa que Ele é Rei. Em nome de Jesus, eu quero ver toda a igreja, lá de trás, até aqui na plataforma, em nome de Jesus. A não ser que você queira ir embora para a sua casa, você está liberado. Mas se você vai ficar no culto, dobre os seus joelhos. Temos 10 minutos aqui para orar e falar com Deus. E o Espírito Santo está ouvindo orações, viu? Não adianta você murmurar do pastor e dizer que o pastor é ruim. Eu quero em nome de Jesus, você veio para o culto, adorar a Deus, o culto é para Deus, então vamos começar certo, joelhos dobrados, fala com Deus, não fala com o teu irmão agora, é com Deus. E eu louvei a Deus, a igreja toda ajoelhou-se, e houve aquele murmúrio de oração, e eu estava com a alma quebrantada, eu chorava na presença de Deus, e choro na presença de Deus, reconhecendo Ele como Senhor. Há muitas pessoas que correm atrás de sinais, mas avivamento é quando a igreja tem sede de Deus. Milagres é coisa que vão acompanhar, irmão. Não adianta você correr atrás de milagre, não adianta você correr atrás de revelações, não adianta você correr atrás de profecias de profeta. Você tem que correr na presença de Deus, porque quando estamos na presença de Deus, as outras coisas virão, o Senhor vai te alcançar. Aí quando estamos na presença de Deus, a palavra é uma profecia, e é a maior profecia. Se a palavra de Deus não te convencer, não adianta você querer correr atrás de alguém que é intitulado por aí afora. E eu não acredito nisso. Os profetas. A maior profecia é a palavra de Deus. No avivamento pessoal desejamos Deus, mais do que as bênçãos de Deus. E o derramamento do Espírito Santo é para os sedentos. É para quem busca, é para quem clama. No Salmos 42, verso 1 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando estamos sedentos por Deus, queridos, o pregador pode ser um pregador que nem saiba o português correto, mas quando abre a boca, você sente, sabe que é Deus falando na vida dele. Quando temos sede de Deus, o louvor até dentro das quatro paredes na igreja, você pode ouvir alguém até cantar desafinado, mas o nosso Deus que é poderoso, e quando nós estamos buscando por Ele, o nome do Senhor é glorificado, o céu se abre, a presença se manifesta. Precisamos ser despertados para orar, como a igreja precisa sentir sede de Deus, saudade de oração, saudade das buscas pelas madrugadas. Precisamos voltar a isso. Como precisamos estar extasiados diante da glória de Deus. Como precisamos sentir deleite da adoração. Jonathan Edward, uma vez quando cavalgava nas matas para restaurar a sua saúde, em 1737, ele dizia, tendo apeado do seu cavalo num lugar retirado, como tem sido costume, era o costume dele, para buscar contemplação divina e oração, deixa escrito nos seus registros: tive uma visão para mim e era extraordinária, uma visão da glória do Filho de Deus, como mediador entre Deus e os homens, e a sua maravilha, grande, plena, pura, suave, graça e amor, seus termos gentil e amparo. E ele continuava dizendo: o que me manteve a maior parte do tempo no mar de lágrimas, chorando em voz alta, senti uma ardência na minha alma, o anseio de ser esvaziado e aniquilado.
jazer-me no pó e ser encher unicamente de Jesus Cristo. E Jonathan e Eduardo tinham uma vida inflamada pelo Espírito Santo. E o anseio da sua alma, como ele mesmo deixou expresso: eu quero me esvaziar das coisas deste mundo. Eu quero me encher do Espírito Santo. Eu quero apenas, mais uma vez, fazê-lo lembrar da leitura que fizemos, e que você tome posse, se encaixe nesta leitura. O Senhor diz: escuta, Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o teu Criador, tenho ajudado. Você lembra disso? Lembra de tantas ajudas que Deus te estendeu a mão? Desde o dia em que você nasceu, Ele está falando para Israel. Ele está falando para o seu servo amado: meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e escolhi para ser meu. Quero que você tome esta palavra nesta tarde, e que você seja esvaziado das coisas desse mundo, e você seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus aonde você está. Enquanto nós vamos orar aqui no estúdio, eu sinto que Deus pode reavivar a sua vida de uma tal forma, como aconteceu nos dias dos nossos patriarcas, homens que foram cheios do Espírito Santo. A igreja coreana, presbiteriana, chegou na Coreia em 1887, 20 anos depois chegou no Brasil. Hoje são mais de 10 milhões de membros, 23% da população, 75% de todos os evangélicos. A igreja cresceu. Milhões e milhões de pessoas professam Jesus, mas muitos estão frios espiritual, precisam de um despertamento. E nesta tarde, como aconteceu na igreja primitiva de Atos 2, eu sei que o Espírito Santo que está presente aqui pode fazer arder na tua alma uma glória, uma presença maravilhosa. E que nada venha te afastar da presença de Deus. Que nada faça você esfriar espiritualmente. Nada. Nem conversas, nem história alheia, nenhum paroleiro por aí venha te fazer esfriar espiritualmente. Nenhuma notícia ruim venha te fazer abalar na presença de Deus. Permaneça firme, constante, humilhado aos pés do Senhor, sentindo o perdão dos teus pecados, com o nome escrito no livro da vida, e desejando ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Oh, despertamento espiritual verdadeiro. Não um fogo de palha passageiro, mas um avivamento perdurador. É o que o Espírito Santo quer derramar sobre as nossas vidas. Se você puder orar comigo, feche os seus olhos, clame por avivamento espiritual todos os dias. Eu encerro citando quando Deus falou a Moisés a respeito do sacerdote: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O sacerdote tinha que tirar a cinza todos os dias de manhã, tinha que renovar a lenha para que a chama permanecesse acesa. Assim oramos nesta tarde, Pai bendito de amor e graça. Nós estamos na tua presença com esta palavra vivificadora, palavra do céu que vem aos nossos corações e que possa achar guarida em almas nesta tarde. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra.
Não permita que vivamos somente do passado. Não permita, Senhor, que nós vivamos a nossa consciência dizendo: a igreja do tempo passado era aquela igreja cheia de operação de milagres, de poder de Deus. Não, o Senhor não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo. E o Senhor está falando em corações desta tarde. Aviva este coração. Aviva este ministério. Aviva esta igreja. Aviva-nos, Senhor, a todos os instantes. Não nos deixa cair na mornidão, porque a mornidão faz o Senhor vomitar. Mas enche-nos, Espírito Santo, que sejamos avivados com a chama do Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados. Nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, mas recorremos a Ti, pedimos perdão e cremos que o Senhor é misericordioso para perdoar. Aviva, Senhor, as nossas mensagens, nossas pregações. Aviva, Senhor, os nossos louvores. Aviva, Senhor, os nossos cultos. Aviva, Senhor, as nossas reuniões. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Que seja uma chama ardente, uma chama que nada venha apagar ou diminuir a chama do Teu Espírito em nossas vidas. Que seja aquela chama que talvez alguns que jogam água, ela possa acender mais ainda. Em nome de Jesus nós oramos. E eu creio que esse Teu servo, essa Tua serva, como Isaías profetizou no capítulo 42, que foram escolhidos, e o Senhor escolheu desde o ventre da mãe. Mantenha-se a chama acesa nos corações. Em nome de Jesus. Vai glorificando a Deus. Faz quanto tempo que você não fala línguas estranhas? Faz quanto tempo que você não abre a tua boca para dar um glória a Deus bem alto? Receba a graça de Deus. Seja avivado nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Que a presença de Deus, o Todo-Poderoso, esteja com você, em nome de Jesus.